Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia. Laia, laia. Laia, bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem donos, a internacional. Uma terra sem donos, a internacional. Então, agora, né, nós passamos para o professor Michel para a sua contribuição. Professor Michel, já novamente agradecendo, né, a sua participação, o senhor fique à vontade, então, para a sua apresentação. Obrigado, professor. Boa tarde para todos, boa tarde para todas. É um prazer agora redobrado, inclusive, de participar dessa mesa. Eu, a professora Socorro, nós constituímos uma pequena ala de professores e historiadores no Departamento de História que ainda se interessam por essas discussões do sindicalismo e do socialismo, não é? Vez por outra, a gente está sempre participando de algum evento que trata desses assuntos. Quero dizer que o núcleo central da minha fala já está disponível num artigo chamado A Última Grande Revolução Social do Século XIX. Foi publicado pelo portal eletrônico Brasil 247. Está disponível. É só colocar o nome do artigo e ele aparece. A Última Grande Revolução Social do Século XIX. Bom, tendo dito isso, eu agora já passo a desenvolver um pequeno esquema que eu fiz. O convite que foi feito, para mim, foi muito oportuno. Eu, quando fui estudante de pós-graduação na Unicamp, eu tive a oportunidade de fazer um amplo seminário também sobre esse tema da Comuna de Paris. Então, me ficaram muitas lembranças, muitos elementos desse debate, dessa discussão. Também ocorreu coisa semelhante em Campina Grande, num evento do Departamento de História, em que uma orientanda também abordou esse mesmo tema. A comunicação dela foi publicada numa pequena revistinha chamada Brasil em Debate, uma coisa assim. Está lá o artigo dela, né? Bom, dentro disso, vou passar agora para a minha exposição. Eu quero dizer que eu vou continuar a desenvolver um pouco a exposição que a professora Socorro fez, né? Não pretendo fazer nada diferente, nem contrário, não, apenas desenvolvendo, né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é sobre a Revolução de 1848, que ela é um divisor de águas na história moderna,
história social moderna, antes e depois de 1848. Se for seguir as palavras de Marx, que foi um historiador participante, digamos assim, de todo aquele movimento, 1848 assinala a estreia, não é, da classe operária francesa na luta política. Né? Você teve, na Revolução Francesa, a participação dos sans-culottes, que era o povo, a população mais pobre de Paris, artesãos, etc., artífices. Mas 48 é uma estreia, é realmente a porta de entrada da participação dos trabalhadores na cena política da França. Diga-se de passagem que essa revolução teve uma repercussão mundial. Essa teve. Inclusive Pernambuco, aqui entre nós, com a Revolução Praieira, diga-se de passagem. Né? Então, é muito importante entender que você tem antes e depois de 1848 na França. Preciso dizer também, logo, que as principais ideologias que existiam no seio desse proletariado urbano, Paris, eram o anarquismo, o blanquismo e o socialismo reformista de Louis Blanqui. Né? Ao contrário do que se imagina, há muitos equívocos de achar que o marxismo era dominante, né? Era o pensamento hegemônico. Não era. Não era. Nem em 48, nem em 1871 também não era. As pessoas se deixam muitas vezes levar pelo o conteúdo do Manifesto Comunista de achar que os comunistas hegemonizavam o movimento social. Não é verdade. A grande liderança desses trabalhadores parisienses eram Proudhon, era Blanqui, era Saint-Simon, esse Louis Blanc, que foi deputado também. Esses eram pessoas muito importantes. Aliás, diga-se de passagem que o próprio Proudhon foi importante para a conversão socialista de Marx, diz ele, o prefácio da crítica da economia política. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo é o golpe de 1851 de Luiz Bonaparte, que era o sobrinho de Bonaparte. Esse evento ele é muito importante para entender depois a Comuna de Paris. Luiz Bonaparte se elegeu presidente da República Francesa com base na mitologia dos Bonapartes, daqueles que vinham proteger o povo, proteger os camponeses da chuva e do vento. Né? E os camponeses votaram em massa em Bonaparte, embora a política de Luiz Bonaparte fosse outra, fosse aquela dirigida para o conjunto das facções da burguesia francesa, que, aliás, se apresentava dividida desde o fim da Revolução Francesa, depois da Revolução de 1830, sempre foi dividida em várias facções. Esse golpe de 1851 rendeu uma belíssima análise política, histórica e política de Marx, que é o livro citado por Socorro, chamado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É uma coisa esplêndida, né? Porque não é uma teoria, é uma análise de conjuntura muito bem feita. Muito. Tá, se fosse seguido aquele exemplo dos historiadores marxistas, seria uma maravilha. Porque Marx não fica na generalidade, não. Ele vai para o detalhe. Ele é muito preciso na análise da conjuntura de 1851. Né? O que foi o governo de Luiz Bonaparte? Esse governo, apesar da propaganda enganosa, não foi um governo a favor do povo nem dos camponeses. Ele foi um governo a favor dos interesses da burguesia como um todo. Particularmente da burguesia financista, da burguesia financeira, rentista, especulativa. Não é? A burguesia da França estava muito dividida. E Bonaparte surge no vácuo de uma classe que impõe a sua hegemonia ao conjunto da sociedade francesa. É o modelo clássico do bonapartismo. Quando a burguesia se divide em várias frações, aparece um príncipe, aparece um condutor, um chefe, que se apresenta acima das classes sociais e se apoia no povo.
para governar o país. Esse é o modelo do bonapartismo clássico, analisado nessa obra de Marx. Ocorre o seguinte: Bonaparte, apesar da propaganda de que a família Bonaparte protege os interesses do povo e dos camponeses, na verdade vai ser instrumento dos interesses econômicos, financeiros, imperialistas da burguesia francesa. E aí, naturalmente, que entra em tela a guerra com a Alemanha. A Alemanha também, depois da Prússia, da importância que a Prússia passou a assumir na unificação dos lânderes alemães, também passou a querer fazer uma política de expansão imperial. Também passou a querer fazer essa política de expansão imperial. E chocou-se naturalmente com os interesses imperialistas da França, de Luís Bonaparte, digamos assim, né? E aí o que é que ocorre é a guerra franco-prussiana, não seria a primeira, e uma série de outras guerras entre a França e a Alemanha, né? E essa guerra levou, naturalmente, à derrota do exército francês. Dizia-se, na época, que o exército alemão era o melhor exército por terra dos países europeus, até a Guerra Grande contra a Rússia, né? A desmoralização das tropas de Napoleão na Rússia e depois a guerra contra a Rússia, né? Ou a União Soviética, melhor dizendo, né? Foram as grandes desmoralizações do exército alemão, né? Ocorre o seguinte: o exército francês ele é derrotado mesmo e as tropas alemãs invadem pela primeira vez, não seria uma única, depois eles invadiriam outra. A França, ocupam grande parte da França, e inclusive chegam a Paris. Levanta-se aí a primeira grande questão, que é, primeiro, o deslocamento do governo para Versalhes, pelo primeiro-ministro, depois da deposição do imperador, e a defesa da cidade de Paris fica entregue totalmente aos habitantes de Paris, ao povo de Paris, né? Aí se coloca a primeira questão muito importante para entender a Comuna de Paris: a defesa nacional, a defesa da unidade nacional, da integridade nacional, do orgulho nacional francês. Se dá exatamente nesse momento, porque quem vai defender a França, a questão nacional francesa, são os parisienses. São os parisienses. Eles são realmente os que vão fazer isso. Esse é um ponto que deve ser bem destacado por conta de uma denominação chamada nacional popular, ou o modelo jacobino de revolução, foi tratado por Gramsci no Il Ressurgimento. Esse é um modelo famoso que une povo e nação, a ideia da nação com a ideia do popular, coisas que em outros estados nacionais a gente não vê, sobretudo nos tardios, como a Itália, como a Alemanha, como o Japão, essa coisa de que o povo defende a nação, né? Esse é um elemento realmente característico da Comuna de Paris, o modelo nacional popular, ou chamado modelo jacobino. Então, dá-se, né, esse embate, de um lado, entre o povo da cidade de Paris e as tropas alemãs e também francesas, que fizeram um grande cerco dos limites territoriais de Paris, que era naturalmente para derrotar a Comuna, né? Então, a história da Comuna é a história da resistência do povo parisiense nesses 72 dias, 73 dias que durou. A Comuna, ela já foi denominada por um filósofo marxista chamado Georges Lukács como a álgebra da Revolução. Também pelo Carlos Nelson Coutinho no Brasil. A álgebra da Revolução. Por quê? Porque a Comuna, ela é muito mais importante pela significação histórica no imaginário socialista, talvez, do que exatamente pela sua obra em si.
Não é? As coisas são assim na história, né? Elas são importantes pelo prestígio, a fama, a imagem que elas transmitem à posteridade. É o caso da Comuna de Paris. Quando esses autores, a quem eu já mencionei agora há pouco, tratam da Comuna de Paris como a álgebra da Revolução, o que quer dizer? Quer dizer que a Comuna de Paris passou a ser uma expressão algébrica que foi tratada por várias gerações de maneira diferente, como se fosse substituindo as incógnitas, digamos assim, né, dessa expressão algébrica, digamos, né? Cada um que atribuísse um certo valor numérico às expressões algébricas dessa álgebra da Revolução, para usar o título de Jorge Lukács, né, e de Carlos Nelson Coutinho. Não sei se vocês sabem, mas a bandeira da Comuna de Paris está hoje no Museu de História Social de Amsterdã, que é um museu anarquista, diga-se de passagem. Não é um museu assim comunista, marxista, não. É um museu criado por Max Nettlau, que era um historiador das ideias anarquistas. Ora, por que a bandeira da Comuna de Paris está nesse museu? Pelo fato de que havia uma hegemonia muito grande das ideias de Proudhon, tanto quanto as de Blanqui e do socialismo reformista da época. Esses foram os mentores ideológicos, intelectuais da Comuna de Paris, né? Embora Marx, Engels, todo mundo, né, fale da Comuna, é preciso dizer, a Comuna de Paris foi uma álgebra da Revolução e, nesse sentido, não pode ser tomado como depois ela foi, como sendo a antecipação da ditadura do proletariado. Essa expressão, acho que foi empregada por Engels num prefácio ou pós-fácio da edição da Guerra Civil em França. Não é? Assim, grosso modo, muito por alto, não é? Guardadas as devidas proporções, é preciso considerar que a Comuna ela não poderia ser, assim, do ponto de vista exato, uma antecipação da ditadura do proletariado, né? Só em sentido muito algébrico, muito alegórico, muito figurado. Em razão das características que ela apresentou. A Comuna ela é uma experiência de sufrágio universal, onde todas as classes estavam representadas lá, e de mandatos que poderiam ser demitidos, caso os representantes não obedecessem, não é, ao mandato imperativo, às prescrições dadas a cada um. E muitas das medidas que foram tomadas na Comuna de Paris, claro, não poderiam ser naturalmente de caráter socialista e nem comunista. Não teria por que ser também, né? Então, são medidas que atendem à diversidade, à heterogeneidade social que compôs a Comuna de Paris, diga-se de passagem. Então, você tem a regulamentação do trabalho noturno nas padarias, você tem a regulamentação do trabalho das prostitutas na França, não é? Você tem a separação do Estado da Igreja, a laicidade, como disse Socorro muito bem, né? A laicidade do Estado e das escolas, inclusive também francesa. Há, inicialmente, o aparecimento das questões de gênero. Aí também, né, como muito bem apontou Socorro, uma coisa muito importante, havia um batalhão na Revolução Francesa chamado as Vesuvianas, que era um batalhão de mulheres incendiárias, esse batalhão. Nem sempre os historiadores da Revolução citam esse exemplo. A Comuna também teve uma participação importante das mulheres, muito importante, diga-se de passagem, né? Algumas até escreveram sobre a Comuna de Paris. Mas é preciso considerar que a Comuna, como tal, não é uma experiência de governo socialista. Por que eu digo isso? Agora eu vou entrar num ponto mais espinhoso, né? É o fato de que foram depois descobertos manuscritos de Marx no Museu de História Social de Amsterdã sobre a Comuna de Paris.
E aí é preciso distinguir dois tipos de historiografia ou de literatura. Primeiro, Marx fez, a pedido da Associação Internacional dos Trabalhadores, do qual era secretário-geral, uma espécie de um elogio, né, alguns dizem de epitáfio, digamos assim, né, porque a Comuna, quando ela foi derrotada, ela sofreu crítica de tudo que é lado. Todo mundo passou a criticar na época, né? Então, era necessário que os socialistas, né, anarquistas, tomassem a defesa insofismável do que foi a Comuna de Paris. E aí, Marx foi incumbido, como secretário-geral, de escrever um elogio fúnebre, como se costuma dizer, da Comuna de Paris. É o texto dele, Guerra Civil em França. Mas há um texto crítico de Marx sobre a Comuna de Paris, que nunca foi publicado, está lá no Museu de História Social de Amsterdã, aonde Marx aponta os erros estratégicos, digamos assim, da Comuna. Sobretudo em relação à falta de centralização, de rapidez, celeridade na tomada de decisões, e mais ainda, na vacilação de não tomar o Banco de França como um trunfo para poder enfrentar o cerco de Versalhes e das tropas alemãs. Poderia ter feito, não fez. Então, Marx critica essas vacilações, dizendo que isso também custou a derrota da Comuna de Paris. Mas não é só isso. O problema também é o campesinato francês. Disse Socorro muito bem. A indústria francesa não era tão desenvolvida como a da Inglaterra. O que havia na França eram ilhas de industrialização. Então, naturalmente que a França ainda era um oceano agrário, como a Rússia depois de 1917. Era um oceano agrário. Os camponeses estavam satisfeitíssimos com a reforma agrária, com o fim do feudalismo, e recebida a propriedade por Napoleão Bonaparte. Eles não se separariam dessa por nada no mundo. Pelo contrário, né? O apoio a Bonaparte vem em função da reforma agrária. Jamais eles iriam apoiar a Comuna de Paris. Curiosamente, a mesma coisa aconteceu com os conselhos de fábrica em Turim, quando o proletariado de Turim tomou também as fábricas, mas foi derrotado, porque estava totalmente isolado, sobretudo da parte agrária, dos camponeses do sul da Itália, do Mezzogiorno. Foi aí que Gramsci descobriu que era muito importante a criação de um partido que fizesse a solda entre o campo e a cidade, que, segundo disse ele, foi o segredo do sucesso da Revolução Francesa. Foi a aliança cidade e campo. Só que, no exemplo da Comuna de Paris, não houve essa aliança cidade e campo. E a Comuna ficou realmente isolada, né? Lenin foi o outro que também fez críticas à Comuna de Paris, naquele famoso livro sobre a primeira Revolução Burguesa na Rússia, as duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática Burguesa. Lá também ele deixa escapar que o erro da Comuna foi a confusão entre uma revolução pequeno-burguesa, democrático pequeno-burguesa, e uma revolução de caráter proletário, né, disse ele. Embora, no Estado e a Revolução, que é outro grande livro de Lenin, há muitos elogios à experiência da Comuna de Paris como sendo a experiência mais democrática, mais radical de participação que ele conheceu. Quase como se estivesse dizendo que foi uma experiência anarquista. Ele não diz isso, mas quase que diz, dada a importância da organização popular, da transparência, da falta de hierarquia, da igualdade das pessoas no governo da Comuna, e assim por diante, né? De toda maneira, como disse a vocês, a Comuna foi uma álgebra da Revolução Social. Independente do seu conteúdo histórico preciso, pelo que ela fez, ou pelo que deixou de fazer, pela sua composição social, pela heterogeneidade social da Comuna de Paris, a Comuna passou a ser um emblema
na história das ideias socialistas do mundo inteiro. Quando se refere à comuna, é um mito. A comuna foi a primeira experiência de organização da classe operária no Estado, ainda no Estado. Do ponto de vista, digamos assim, do imaginário, eu não tenho dúvida nenhuma que a comuna, como uma álgebra da Revolução, foi extremamente eficaz. Ainda é muito eficaz. Né? Mas, do ponto de vista histórico, como, por exemplo, as análises que foram feitas por Lenin, por Marx, aí é preciso um pouco fazer a separação entre, não é, a realização histórica concreta da comuna, na conjuntura de 1871, e a sua significação histórica. E parece que a significação histórica é mais importante ainda. A significação para a posteridade, né? A posteridade socialista, revolucionária. Passa a ser mais importante do que o evento histórico em si. Né? A comuna provocou uma grande controvérsia, não só foi entre os historiadores, não. Foram entre os movimentos políticos. Há quem diga que o desfecho dramático da Comuna de Paris levou ao fim da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. E por quê? Por conta de uma controvérsia muito crua e nua entre Marx e Proudhon. Proudhon não, Marx e Bakunin. Entre Marx e Bakunin. Os anarquistas responsabilizaram muito, né, os poucos marxistas que tinha e os socialistas, além da burguesia, naturalmente, pelo fracasso da Comuna de Paris. Por outro lado, como já vimos, os marxistas acusaram os anarquistas da fragilidade, da frouxidão organizativa da comuna. Como disse Socorro, a ausência de um comitê central na comuna, né? Dentro da perspectiva do conceito de partido e mesmo de Estado que tem o marxismo. Né? A ideia do Estado no marxismo ela mudou muito, desde 1948 a 1871. Houve uma mudança muito grande. Inicialmente se colocava a questão da tomada do Estado, e a partir daí a Revolução. Depois de 1851 se colocou a questão da destruição do aparelho de Estado francês. Né? E em 1871 mudou por completo, porque a experiência da comuna aponta realmente para uma alternativa de Estado muito diferente do Estado burguês na França. Né? E depois, quando você vai para a Revolução Russa, aí sim é que há uma grande mudança em razão dos soviets, dos conselhos de operários e camponeses, e assim por diante. Então, a própria ideia de Estado, dentro da história das ideias marxistas, ela evoluiu muito e ela mudou muito. Isso sem falar nos marxistas contemporâneos, Althusser, Gramsci e Companhia Limitada. Né? Então, o desfecho dramático da Comuna levou, de fato, ao fim da primeira Associação Internacional dos Trabalhadores. E, sobretudo, da briga enorme entre socialistas, anarquistas e marxistas, cada um que responsabilizasse o outro pela derrota da Comuna de Paris. Né? Eu estou concluindo com o significado da comuna no imaginário socialista internacional. Não é? Independente do que tenha sido ou não, né, do que tenha feito ou não, da composição social tal qual é só aquela da comuna, não há a menor dúvida que a Comuna de Paris ocupa um lugar central no imaginário revolucionário e socialista de todos os revolucionários do mundo, diga-se de passagem. Não como exemplo da ditadura do proletariado, ou talvez como deveria ser a ditadura do proletariado, né? Quando ela ocorresse. Mas em razão, digamos assim, das críticas que o próprio Marx fez ao funcionamento concreto, efetivo da comuna, nós ficamos pensando, de fato, que seria preciso, assim, muita
muita generosidade para entender, talvez, como uma antecipação do que seria uma ditadura do proletariado, né? Como uma estreia, uma vanguarda, digamos assim, do que seria a ditadura do proletariado. De toda maneira, você sabe que não se faz uma revolução em nenhum movimento sem um pouco desse imaginário. Ele é muito importante para alimentar o elan, não é? As utopias, as paixões revolucionárias. Nesse aspecto, eu acho que a Comuna de Paris cumpre e cumpriu uma função essencial. Vou parar por aqui para a gente poder dar lugar ao debate. Certo? Certo. Ok, professor. Muito obrigado, né, pela exposição, brilhante exposição, né, situar historicamente o movimento, né, trazer os chamados atores sociais, mas são, de fato, classes sociais, né, que se envolvem nesse movimento, os interesses aí subjacentes, né, e excelente, excelente, é uma tarde, de fato, maravilhosa.